Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para mais uma aula, mais uma matéria em voga, a saber, Angelologia 2. Deixa eu escrever aqui. Angelologia 2, tá? Nessa matéria de Angelologia 2, nós vamos entrar com muita propriedade acerca dos seres espirituais, a saber, anjos, que atuam de forma direta e de forma indireta no nosso mundo físico, tá bom? Vou pedir aos irmãos aí um pouco de compreensão, porque eu peguei uma gripe muito forte, eu estou muito cansado. Se caso eu tiver que sentar para poder dar continuidade à aula, eu vou sentar, porque a gente precisa entregar essas duas aulas que estão em atraso, tá? Já desde mão quero agradecer, deixa eu descansar, a compreensão dos irmãos. Eu sei que nem todo mundo tem essa compreensão, uns têm, outros não têm, tá? Agradecer você também, que fique bem frisado, você que tem ajudado, tá? Com uma quantia um pouco a mais para poder estar suprindo a ausência de um e de outro aluno, tá ok? Mas para começo, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima de tudo e de todos. Quero te pedir, ó Pai, neste exato momento, que o Senhor venha tomar as minhas células nas tuas mãos. Toda a toxina que provoca a gripe, o cansaço e a enfermidade, seja neutralizado pelo poder que é no teu nome, Senhor. Senhor, eu preciso entregar essa aula para esses alunos. Repreende toda a tosse, Senhor, todo o cansaço, toda a fadiga, todo aparelho respiratório que é entregar nas tuas mãos, os meus broncos, meus pulmões, o meu diafragma, quero entregar, Pai, nas tuas mãos para que eu possa entregar essa aula, Senhor. Me capacita, me dê força e estrutura em nome de Jesus. Quero entregar para os alunos também nas tuas mãos que vão receber esta aula. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, que a vida da tua palavra, elebará-se a candorécia, alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder suficiente da tua palavra. A palavra do homem vai e volta vazia, mas a tua palavra, ao ser liberada, ela não volta vazia. Ela realiza, ela produz aquilo que ela foi designada. Que a tua palavra hoje seja designada para vida, para conhecimento, para sabedoria, para crescimento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Desculpa, tá, gente? Não vou ter que ser possível, vocês não reparam, não. Antes da gente entrarmos na apostila, deixa eu pontuar algo aqui acerca dos anjos. Deixa eu pontuar. Deixa eu pontuar aqui. Primeiro, tá pegando legal aí, Vitor? Tá. Nós estamos tentando fazer um problema com a internet. O roteador tá logo ali, ó.
Ela não consegue pegar 2, 3 metros de distância o roteador. Só Jesus com essa internet. Dá pra ir, obrigado, tá? Só um adendo aqui. Existe a matéria teológica angelologia e também existe a matéria angelologia, tá? São basicamente as mesmas coisas, porém uma estuda de forma superficial e a outra de forma mais aprofundada acerca dos anjos, tá? Que são seres espirituais que atuam no nosso mundo físico. E essa atuação desses anjos no mundo físico possa ser de forma benéfica, de forma boa ou de forma ruim, de forma maldosa. Porque nós sabemos que temos anjos da luz e anjos das trevas. Ambos os anjos, ambos os espíritos atuam no nosso mundo, tá? De forma direta e indireta, ok? Uns, né, que são os da luz, para nos ligar ao propósito, nos conectar à chamada, nos alinhar à vocação. Porém, os anjos das trevas, em contrapartida, eles vão se levantar para contrapor tudo que é da vontade de Deus. Ele vai contrapor para que a gente não faça nada que agrade a Deus, e sim que agrade aos anjos e ao reino das trevas. Ok? Vamos lá, prossigamos aqui. Do termo grego, que quer dizer angelos. Grego, angelos. Tá pegando jeitinho? E do sufixo. E do sufixo logia. Logia, tá? Vem de logos.
você vai aprender coisas nessa matéria aqui que vai te chocar, tá? Vai te chocar. Você já teve contato com essa matéria, os alunos antigos, tá? Você já teve contato com essa matéria, só que era Angelologia 1 no básico, tá? Agora é Angelologia 2. Então você vai pegar coisa aqui muito profunda que você precisa ter maturidade para poder absorver, tá? Eu vou te dar todos os versículos bíblicos, gente. Essa matéria, ela tá muito poderosa, muito poderosa. Eu tenho visto o diabo lutar contra essa aula, contra essa matéria de forma surreal, mas ela vai ser entregue em nome de Jesus, porque maior é o que está com a gente, amém, do que o que está com o mundo, no mundo, tá? Vamos lá, seguindo um pouquinho aqui. Ó, para esperar vocês acabarem de escrever. Deixa eu só sublinhar aqui para poder dar um destaque. Destacar aqui. Não confunda. Não, tinha foto depois. Não, quero só foto. Desculpa. Não confunda essa matéria de angelologia com angiologia, tá? Porque a expressão angiologia é um estudo da ciência, da anatomia, que estuda varizes, veias inflamadas e tudo mais, tá ok? Então, angiologia ou angelologia vai falar diretamente sobre anjos, de forma superficial, de forma mais aprofundada, tá? Com uma profundidade ainda maior, beleza? Então vamos lá. Preciso pegar esse telefone rapidinho, minha querida. Apostila. Cadê meu? Apostila. Introdução. Acharam? Primeira página, introdução. Podemos ler? Sem dúvida,
Um dos seres mais extraordinários da Bíblia é os anjos. E não tem como estudar os anjos apenas com base nas informações bíblicas. Muitos podem até discordar, porém, o assunto é muito amplo. Estudaremos os anjos com as informações que a Bíblia nos dá. É claro, a nossa base sempre será a Bíblia. Mas é claro que existem livros, existem documentações de historiadores que falam acerca de anjos, tá? E tudo que a gente for pegar que é extra-bíblico, que é fora da Bíblia, eu vou passar para vocês. Vou passar como? Gente, segundo o historiador tal, segundo o estudioso tal, segundo o erudito tal, o rabino tal, diz que anjos é isso, tal, tal, segundo eles, tá? E a gente vai pegar isso e vai, de certa forma, ver se bate com a Bíblia. Se bater com a Bíblia, a gente fica. Se não bater com a Bíblia, a gente descarta, porque a nossa base de fé, de conduta cristã é a palavra de Deus, tá? Mas existem muitas fontes que falam acerca de anjos, tá? E a gente precisa, de certa forma, pegar para a gente poder, de certa forma, mergulhar um pouco mais nesse assunto. Porém, o assunto é muito amplo, estudaremos os anjos com informações que a Bíblia nos dá, mas também usaremos alguns livros extra-bíblicos e pensamentos de filósofos e teólogos da Idade Média. Lembrando que este é o primeiro estudo sobre os anjos aqui. Dentro desta categoria teremos outros estudos sobre os anjos também. Neste assunto teremos uma visão geral sobre o assunto. Lembrando que a gente, no avançado, é a primeira vez que nós estamos estudando acerca dos anjos. Beleza? Compreenderam? Para a gente poder avançar um pouco na apostila para a página seguinte, a gente precisa ler alguns textos. Primeiro, eu quero que você abra, por gentileza, em Hebreus, capítulo de número 1. Amém? Já tá ligado, né? Eu tô querendo achar um texto aqui, tudo bem. Vou deixar aqui marcado aqui, ó. Primeiro, Hebreus. Esse aqui tá melhor. 14. Pode ler em voz alta, vida. Pode. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Repete, por favor. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores... Para, ministros. Para. Primeiro. Prossegue. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ó, observou? Observou que a primeira parte do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, se você pegar todo o contexto remoto, perdão, todo o contexto imediato, não o contexto remoto, do capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 14, está falando acerca de anjos. Está falando acerca de espíritos, que são anjos, são espíritos. Vou colocar aqui já isso aqui, tá? Anotem tudo, tá? Por quê?
Porque primeiro vai dizer que eles são ministradores. Tá? Eu vou pegar essa palavra aqui para você. Aqui. Vou pegar para você essa palavra. No grego. Tá? Para você ver que você precisa fazer um curso de grego e de hebraico. Hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento. Você precisa. Tá? E a parte final vai dizer que eles estão enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você observou a sua leitura? A parte final, eles são espíritos ministradores, ou seja, eles são ministros, enviados para servir. Essa palavra servir ali é como se fosse um diácono que está servindo a igreja. Oh, Jesus. Que está servindo o corpo de Cristo. Servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nesse exato momento agora, seja qualquer horário que você vai ter acesso a essa aula, seja de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, existe anjos, oh glória, existe anjos de prontidão, fixo, lutando com forças das trevas, com forças malignas, por intermédio da sua vida. Eles estão ali servindo você que vai herdar a vida eterna. Existem coisas que aconteceram que para você foi um susto, que para você foi um quase, que para você foi um acaso, que foi golpe de sorte, mas não foi. Foi um anjo que Deus colocou no seu lado para te guardar, para te servir e para te proteger. Glória. Aí surge a pergunta. Qual a pergunta que surge? É essa. Pastor, eu já passei, eu já recebi essa pergunta e por isso que eu vou arremeter a você. Aquela pergunta, pastor, os anjos são anjos da guarda? E aí? Pra você, vida? Sim. Por que você fala assim? Não, vamos lá, vamos. Se eles estão para servir a gente, estão a serviço de guardar a gente também. Opa, então peraí. Então quer dizer que pelo fato dos anjos me servir, um desses serviços, que servir tá ligado a serviço, um desses serviços é me guardar e me proteger? Correto. Você ficar acanhado não, tá correto. Tá? Eles estão para te servir e dentro desse ofício, desse exercício chamado serviço, eles estão te guardando. Guardando você, a sua casa, a sua família, para que você não padeça os ataques do inimigo. Tá? Mas eu coloquei aqui no quadro aqui sobre ministro no grego, tá? Essa palavra no grego, tá? No grego, ela é upereta. Eu dei uma escola de líder sobre isso aqui, foi muito forte na vida. Sim. Sobre a expressão que Paulo usa, que está lá em 1 Coríntios 4:1, Paulo diz que os homens têm que nos ter como despenseiros das coisas de Deus e como ministros. Tá? Essa palavra ministro aqui significa upereta. Tá? Eu vou colocar aqui na frente aqui. E olha como uma simples palavra, simples, olha, simples palavra, simples
palavra vai enriquecer o teu conhecimento e vai melhorar a tua visão de Hebreus 1,14. A partir do grego. Quer ver? Ó, vamos escrever. Ó. Tá, bem devagarzinho, eu tô. Ó. Essa palavra significa, vou colocar aqui de preto aqui. Ou desculpa, gente. Opa, desculpa. Olha como é que uma coisa simples, olha o leque que abriu. Gente, de verdade, eu vou estar abrindo agora a matrícula para o hebraico, agora no início de junho, ou final de maio, tá bem que seja início de junho. Você vai ver, quando você estudar o texto original, vamos fazer o hebraico e depois o grego, você vai ver que as suas ministrações, as suas pregações nunca mais serão as mesmas. Tá? Porque olha só, simples coisa. Ministro. Pra gente, ministro é o quê? É quem está lá em Planalto, em Brasília? É aquele que está no Senado? É aquele que está no TJF? É aquele que está de frente a algum cargo na Câmara? Não. Esse ministro aqui, em grego é upereta, que significa, essa palavra significa remador inferior ou remador subordinado, aquele que está remando debaixo de uma ordem, debaixo de uma ordem superior a qual lhe foi ortogada e ele exerce porque ele é subordinado a quem está lhe mandando fazer. E está falando de anjos. E detalhe, remador inferior. Eu não sei se vocês já viram. Não sei se vocês já viram. Aqueles filmes medievais, aqueles filmes antigos. Que tem o barco. Que é um barco enorme. Todo de madeira. Porém, na parte inferior do barco, você só vê os remos pro lado de fora e as pessoas remando. Quem está do lado de fora só vê o remo, mas quem está lá dentro vê pessoas remando, conduzindo uma embarcação. Forte. Por quê? Porque esse remador inferior, ele está junto de alguém remando para chegar num lugar. Glória. E a igreja a qual você é ministro, tá? Angiologia, olha só, angiologia vai tratar, cadê a palavra anjo aqui? Vai tratar de anjos como seres espirituais, mas nós vamos tratar também de anjos como pessoas. Conseguiu pegar? Quando lá em Apocalipse a carta para as 7 igrejas só é entregada na mão
de cada anjos que são líderes de igrejas. Espera que eu cansei. Então vamos estudar sobre os seres espirituais, mas também anjos, pessoas. O pastor que está como presidente da sua igreja, ele é um anjo. É um anjo que está lá, que é o seu pastor, seu líder, sua cobertura, seu sacerdote, seu profeta. É ele que está lá, ele também é um ministro. E esse ministro tem que fazer com que a embarcação sobre aqueles que são subordinados a ele, que de certa forma estão em um patamar inferior a ele, reme todos para uma direção. Por isso que a igreja tem que abraçar a visão do líder. Porque senão um rema para frente, outro rema para trás, outro rema para a direita e outro rema para a esquerda, e a igreja não sai do lugar. Só vai sair do lugar se todos abraçarem a visão do líder e de certa forma remarmos na mesma direção. Vou tomar água, que eu não sei. Enquanto tomar água, você pensa. Então, quando a gente olhava aqueles filmes, a gente via as pessoas que não apareciam, mas estavam trabalhando, remando, para que a embarcação chegasse no lugar. Tem certos ministros na nossa igreja que não vão aparecer. Eles precisam ser ministros, ainda que inferiores, não desprezando, tá? Fique bem claro. Ai, calma aí. Fique bem claro, não desprezando ninguém, mas tem uns que são remadores inferiores e eles não podem aparecer, mas executam um belíssimo trabalho na igreja, no corpo de Cristo. Se eles aparecerem, acabou. Mata ele. E eles precisam ter a consciência que ele é subordinado. Mas como aqui nós estamos falando de anjos, tá? Vamos falar sobre essa matéria, sobre anjos, sobre pessoas e sobre os exércitos de Deus. Tá? Os anjos são um dos exércitos de Deus. O homem faz parte do exército de Deus. A natureza faz parte do exército de Deus. Se a Vesca, vou dizer que agora não, os demônios fazem parte do exército de Deus. Porque quando Deus quer, Ele manda e até o diabo obedece. Lembra de Jó? Deus queria honrar Jó. Deus queria dar mais para Jó. Aí Deus pergunta para o diabo, de onde vens? Aí ele pergunta de rodear a terra e passear por ela. E literalmente, o que eu vou dizer para vocês aqui agora, ele estava rodeando a terra, o globo. Ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas ele se desloca numa cidade descomunal, muito rápido. Não estudar sobre isso aqui ainda. Quer ver? Abre, por favor. Ezequiel. Vou voltar aqui. Ai, Jesus. Ezequiel. Capítulo 1, versículo 14. Se achou, lê. Gente, se entrar anúncio aqui, você não repara não, tá? Sabe aqui entra anúncio, eu gosto de ler nela, mas vamos ver aqui. Pode ler, vida. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 14. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. É isso? Lê de novo. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Seja bem clara. Olha
como faz diferença você ter uma tradução mais ligada ao texto original. De certa forma, o Tanar, né? Que é tanto a Torá, tanto Ketuvim e tanto Neviim. Eu sei que essa é a Almeida, revista corrigida, é a Almeida fiel, tá? O que tu entendeu sobre 1,14? Fala aí, minha vida, fala. 1,14, lê de novo. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Tá. Tu entendeu nada, né? O que tu entendeu era simples, superficial. O que você entendeu é que eles corriam Sim. e se tornavam semelhança de um relâmpago. Você conseguiu compreender o que o texto original está te passando? Não. O que eu posso entender assim de forma revelativa é que o relâmpago é algo lento ou rápido? Rápido. Portanto, você olha para o céu e você vê. Ele desceu. Porque a luz é mais rápida do que o som. Depois de um tempo, sempre falo com vida. Às vezes eu vejo o relâmpago descendo. Eu falo, ó, vida, prepara para o barulho. Aí passa alguns segundos, vem. Tá? Agora, olha a tradução que eu vou usar aqui. Eu vou ler nessa. Lê aqui na King James, vida. Mas olha, eu vou ler na NVI. Ó, NVI. Nova Versão Internacional. Olha o que diz. Vou esperar a vida abrir ali. Ezequiel 1,14. Ó, Ezequiel 1,14. Lê na King James, por favor. Mudou, não mudou? Ai, Jesus, pode ler. O jugo das minhas transgressões. Ezequiel 1,14? Sim. Ah, não. Calma aí. Errei. Tava na Lamentações, né? Sim. Sabia que ela Ah, é porque Lamentações. eu vi aqui Ezequiel 1,14. Calma aí. E as criaturas viventes corriam e voltavam como a aparência de um clarão de relâmpago. Ó, já não ficou melhor? Eles corriam, iam e vinham como a aparência de um clarão de um relâmpago. Fala alto. Rápido. É isso que o texto mais próximo do original está querendo dizer. Eles se locomovem, indo e voltando rápido. Viu? Não tem diferença entre uma para outra? A tradução? Sim. Dá para entender melhor. Porque, gente, a nossa tradução que nós estamos em mãos, ela precisa fazer com que eu capte, que eu absorva o que o texto estava querendo me dizer. Tá? Sem recorrer ao grego, a priori, e ao hebraico. Tá? Porque nesse caso aqui, Ezequiel aqui é hebraico. Tá? E a gente precisa estudar o hebraico. Só que olha o que diz na NVI. Os seres viventes. Gente, olha só. Por que a Bíblia faz questão de dizer que os seres são viventes? São seres que têm vida. Porque eles têm vida por meio do Espírito. Porque assim nós recebemos vida por conta do ruar, do sopro, do Espírito que Deus liberou sobre a nossa vida. Que foi de Adão para Eva e assim em diante. Esse Espírito é o Espírito de vida. Então, olha o que o texto está dizendo na NVI. Os seres viventes, os seres que têm vida, iam e vinham como relâmpagos. Eles são muito velozes. Eles são extremamente velozes.
Vamos lá. vocês escreverem. Lembrando que isso aqui é aproximadamente, tá? Tem alguns casos que os meteorologistas que estudam o fenômeno da chuva diz que trovão tem uma velocidade de 320 mil km por segundo, tá?
Então é muito rápido. Tá? A gente fica com essa expressão aqui. Deixa eu botar um ponto aqui, botar uma vírgula aqui. Deixa eu botar aqui assim, trovão, para poder. Não é minha praia, tá, gente? Não é minha praia, tá? (320 m/s). Ponto final. Então é extremamente rápido, tá? Extremamente. Quando vocês escrevem, deixa eu sentar um pouquinho aqui, tá, gente? Assim, um pouquinho. O que foi interessante para vocês aqui, sublinhem, passa um marca-texto no caderno. É porque tinha catarro, só Jesus. Estamos cansados. Tá aparecendo a cabeça aí no. Tá? Vamos lá. Eu aqui, gente. Onde está o óleo? Vocês viram esse desenho? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Vamos tocar minha régua aqui. Vamos ler assim sem a régua. Chega pra trás. Deixa eu chegar, cadê? Pra cá? Isso. Vamos lá. Angiologia 2. Angiologia é a matéria teológica que estuda o que a Bíblia diz sobre os anjos, tá? A gente vai estudar sobre anjos, sobre pessoas e sobre natureza, tá? São os exércitos de Deus. Só pontuar aqui, já que nós estamos no ponto aqui, que é uma matéria muito poderosa, tá, gente? Muito poderosa. Eu poderia levar ela assim, crua. É claro que está muito poderosa, muito forte o conteúdo dela, tá? Mas eu estou colocando alguns temperos a mais, principalmente isso aqui, ó. Olha que tempero a mais que está nela, que eu coloquei. Uma palavra, que você viu que essa palavra no grego é o pereta, que significa remador inferior ou remador subordinado. Aqueles que estão na igreja remando para chegar em um lugar. Porque se um remar para de frente e outro para trás, a igreja não sai do lugar. Então a gente precisa ver se todo mundo está remando na mesma direção, mesmo propósito. Porque o reino dividido não avança. O reino dividido não prossegue, não chega a nenhum lugar. Então vamos lá. Já que eu aproveitei que eu dei essa deixa aqui sobre anjos, vamos falar sobre isso aqui também já já. Quando Jesus está no horto, no jardim do Getsemane, no grego Getsemane, as duas expressões estão certas. Ele vai olhar para Pedro quando Pedro fere um soldado do sumo sacerdote. Aliás, soldado não, um servo do sumo sacerdote. Terminou aqui? A gente continua no próximo vídeo.